Vamos lá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Por quê? Porque a primeira aula conta com a apresentação do curso. Vamos lá. Quarta aula, obstáculos enfrentados por profissionais no início de carreira. Ou seja, todos os profissionais acabam enfrentando obstáculos. Por quê? Lorena, porque eu não tenho dinheiro para empreender, eu não tenho dinheiro para pagar nem a OAB direito, quanto mais um certificado digital, eu não tenho dinheiro para pagar um software para poder estar acompanhando o prazo, eu não tenho cliente. Ok, eu tenho uma imagem que ela é muito bacana, que é uma pista, vou tentar colocar aí para vocês, mas é uma pista, lá no final tá a carteira da OAB. E aí vem você, né? Você com diploma de direito, aí vai passando pelos obstáculos, medo, estresse, angústia, revolta, primeira fase, segunda fase, aí você passa, meu Deus, passei na OAB, graças a Deus, agora eu vou ganhar dinheiro. E infelizmente, os obstáculos só estão começando, e às vezes a gente nem para para pensar nisso. Às vezes a gente está tão focado ali na OAB, mas que também é uma grande vitória. Só que a gente tem muitos obstáculos a serem vencidos ao longo de toda a carreira, eu acho. Porque a gente vai estar sempre em constante movimento. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre os obstáculos enfrentados por profissionais no início da carreira. Eu acho que o primeiro, além lá de fazer o plano de negócios, né, que eu falo que é bastante importante, sempre digo isso para vocês, é definir qual o nicho de mercado, o preço, sua persona, valor e as suas metas. A gente vai falar sobre tudo isso aqui para vocês, que também é uma das ferramentas lá da administração de empresas e que eu acabei incluindo aqui no direito para poder ter, ter esse diferencial hoje dentro da minha carreira. Então, primeiro vamos começar com o nicho de mercado. Qual área ou áreas que você quer atuar? Quer ser um advogado especialista, generalista ou hiper especialista? Isso aí vai depender muito de você. Por exemplo, direito civil. Tem mais ou menos 6 ramos dentro do direito civil. Você vai querer ser um advogado para advogado de divórcio, inventário, contratos, enfim, olha só tanto de ramo que eu estou dando aqui para vocês e um único direito, que é o direito civil. Então, assim, você tem que, dentro do direito que você quer atuar, por exemplo, direito ambiental, eu tenho autuação de multas, trabalhar na parte administrativa com órgãos IBAMA, ICMBio, SEMAS, SELMA, que é aqui, né, da esfera estadual, ou eu posso ir para fazer parecer jurídico para uma empresa, ou vou fazer para uma outra empresa que quer abrir, por exemplo, uma pousada num lugar que tem uma duna. Essa duna é APP? Essa duna não é? Será que eu posso fazer um plano de manejo para poder modificar e construir ali de forma não fixa, para poder, caso algum dia tenha necessidade de tirar aquela estrutura, eu tenha como tirar, conseguir licença ambiental, fazer como é que eu posso dizer, a parte de compliance ambiental. Então, assim, dentro de um ramo, o direito ambiental, eu tenho inúmeras possibilidades. Vou fazer plano de gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo. Vou trabalhar dentro de uma prefeitura, vou trabalhar dentro de um órgão específico que não precise de concurso. Então, assim, você tem que definir qual o nicho de mercado que você quer atuar, porque o nicho é aquele nicho que você pega específico dentro da área. Você primeiro escolhe uma área e dentro da área você pega o nicho de mercado. E aí eu trago um pouco sobre a estratégia do Oceano Azul, que eu não sei se vocês já leram um livro ou já viram um pouco sobre isso. Mas o que seria a estratégia do Oceano Azul? A atuação em nicho se aproveita da chamada estratégia do Oceano Azul. Ou seja, o Oceano Azul é calmo, né? É calmo. Então todo mundo quer estar lá no Oceano Azul pescando, porque é mais fácil, os peixes estão ali, eu tô vendo, mas vai chegar uma hora que os peixes vão migrar, que o oceano vai continuar calmo, mas que eu não vou conseguir, dentro do que eu quero, eu não vou conseguir mais prospectar cliente, porque já tem tanta gente naquele oceano que eu não vou ter mais como
inovar naquilo ali. Então, eu vou atrás agora do mar, ao invés de começar pelo Oceano Azul, eu vou num mar que está cheio de tubarão. Aquele marzão vermelho, com as ondas enormes, mas que tem poucos advogados e tem muito cliente. Mesmo que sejam 10 tubarões, são 10 tubarões em potencial que não tem ainda, talvez, advogados e advogadas atuando ali. Então, deem uma lida depois sobre a estratégia do Oceano Azul, que são oceanos inexplorados. Então, procurem o oceano dentro da sua advocacia que ainda não foi explorado. E aí a gente passa para o público-alvo. Após a análise do seu nicho de mercado, você tem que entender qual é o seu público. Porque é importante saber onde essas pessoas estão, o que é que elas precisam. Ou seja, eu vou escolher o nicho de mercado de compliance. Mas para isso eu tenho que chegar até o meu cliente. Então, uma boa estratégia e dar uma palestra, ministrar uma palestra lá no Sebrae, na FIEC e em algum órgão de classe, para que esses clientes me vejam e saibam que eu tenho potencial para poder ir dentro da empresa deles fazer o compliance, o cumprimento de normas dentro da empresa. Ou seja, não adianta eu descobrir o meu nicho se eu não sei qual é o meu público-alvo, que eu tenho que ir lá bater em cima deles para poder gerar aí a empatia, eles acabarem conhecendo o meu trabalho e terem a vontade, a aumentar a percepção, a aguçar a vontade deles me contratarem. Então, eu sempre falo, dou um exemplo clássico. Não adianta eu escolher o nicho de mercado trabalhista para atuar para reclamante. Para reclamante. E aí eu me visto de forma impecável, tenho um escritório assim, num lugar super tradicional, onde na hora que o reclamante entra, coitado, às vezes não tem dinheiro para pagar a passagem. Ele entra naquele escritório, o que é que vai dar nele? O efeito contrário, o efeito inverso. Eu não vou ter dinheiro para pagar esse advogado. Então, assim, até a roupa que você veste, ou o contrário. Eu sou um advogado que eu só preciso ir lá no órgão ambiental para despachar alguma coisa. Eu vou arrumada. Mas vai que você gosta de ir de camisa polo, sei lá o quê, e acha que tá bem, não tem problema nenhum, consegue despachar de toda forma, porque é via administrativa. Você tá atuando aí, mas você vai atender um cliente lá na empresa dele, chega de polo para você ver. É óbvio que ele vai lhe olhar de cima a baixo, porque infelizmente, ou felizmente, depende de o ângulo de cada um, as pessoas ainda veem as outras muito como a forma de se vestir, a forma que ela fala, o carro que ela anda. Então isso vai influenciar na advocacia que vocês estão querendo para vocês. Então pensem um pouco nisso. Então criem estratégia de divulgação. Por exemplo, criação de e-books específicos. Se eu sei que eu quero atuar naquela área específica, direito previdenciário, houve aí a emenda constitucional da mudança do tempo para poder conseguir o benefício. O que é que eu posso fazer? Cria um e-book específico para isso. Vai lá, grava um vídeo no seu IGTV, cria um canal no YouTube, faz um artigo, sei lá como, mas faz um jeito de que teu público possa entender que tu tem algo em específico e diferenciado dos outros e vão ter a vontade de ler o teu material e de te procurar. Então, tendo meu público-alvo, quais as necessidades desse segmento, qual a classe econômica desse segmento. Como eu disse, não adianta eu ir atender um cliente que eu sei que ele é um cliente que não tem aquele dinheiro naquele momento, mas que é uma causa boa. Talvez se eu tiver de blazer, eu tiro, fico de blusa de manga social, mas para não criar um impacto negativo quando eu chego. Então eu tenho que entender o que é que esse meu cliente precisa e qual o meu nicho de mercado, o meu público-alvo, o que é que ele precisa. Então, ele é uma pessoa física ou jurídica? Você pode perguntar, por qual o motivo da pergunta? Qual o motivo? Quando é uma pessoa física, muito provável, eu posso atendê-lo de uma forma mais social, mas que não precise de tantas pompas, certo? Quando eu vou atender uma pessoa jurídica, dependendo do nicho que eu vou atuar, eu preciso ir arrumada, eu preciso usar uma linguagem que ele entenda, né? Sem usar o juridiquês, porque eu abomino de toda forma o juridiquês,
mas que ele note que eu entendo do assunto, que eu entendo da causa dele, que eu vou resolver de qualquer maneira. Então, saber se é pessoa física ou jurídica que você quer, em sua grande maioria, também vai fazer diferença. E aí, definida a minha persona, eu vou focar o quê? No meu marketing jurídico de conteúdo, no meu marketing jurídico específico, porque eu já sei o nicho que eu quero atuar, eu já sei o meu público-alvo, então eu vou criar estratégias para poder atingir esse público que eu quero. E aí, eu entro na precificação na advocacia. Por quê, Lorena? Porque é importante você saber, como eu disse mais anteriormente, que preço ele é totalmente diferente de valor. Se eu já chego numa reunião mostrando o meu preço, muito provavelmente o meu cliente vai achar caro. Por quê? Porque eu não mostrei para ele o valor que eu tenho, o conhecimento que eu tenho naquela causa, falando sobre as outras causas que eu já tive, talvez até explanando os ganhos que eu já tive dentro daquela seara que ele está precisando. Então, se eu já chego mostrando valor, quando eu der o preço, provavelmente, se eu fiz uma boa reunião, ele não vai reclamar do meu preço final. Mas se reclamar, eu costumo dizer, existem clientes e clientes que a gente infelizmente não pode julgar pela forma com que ele peça um desconto, por exemplo. Mas eu, quando eu dou o meu preço, eu não diminuo o valor dos meus honorários, porque eu já dou dentro de um estudo naquela causa, de tanto que eu vou precisar ir no fórum para despachar, de quantas vezes eu vou precisar conversar com o juiz, acompanhamento processual que eu vou precisar estar fazendo diariamente para não perder prazo, quantas petições, manifestações e recursos eu vou precisar para isso. Então, assim, eu já faço mais ou menos uma análise de tempo, certo? Vai durar 5 anos. Então, olha, você está me pagando de entrada, supor, R$2.000. R$2.000 em 5 anos, em tantas ações, em tantas peças, em tantos recursos, em tantas idas ao fórum. Você acha que isso não é um preço que vá trazer valor até para você, para me dar forças e eu ter condições de ir bem feliz para poder brigar pela sua causa? Então, eu acho que tudo depende da forma como a gente traz isso para o cliente. Então, a gente tem que passar uma mensagem correta, sanando todas as dúvidas, trazendo alguma coisa de diferencial. Às vezes, quando eu vou atender um cliente que eu já tenho alguma coisa escrita sobre isso, eu pego, faço, impresso, coloco dentro da pasta e dou para o cliente, para ele saber, poxa, essa advogada ela é diferenciada, ela não está só falando, ela me entregou um artigo que eu posso até nem contratá-la, mas quando eu chegar em casa, eu vou ler aquilo ali e vou entender um pouco melhor. E lá eu disponibilizo as minhas redes, para caso ele tenha ou ela tenha outras dúvidas, eles vão lá e vão poder ter acesso aí a mais de 400 artigos já disponibilizados em várias searas do direito. Então, a gente pode discutir, mas não se desvalorizar. Pode discutir valor, pode até parcelar. Às vezes eu peço uma entrada, sempre peço uma entrada para trabalhar no início, e aí às vezes eu posso dividir, isso aí não tem nenhum problema. Agora, eu acho assim, a partir do momento que o cliente não te valoriza, muito provavelmente a causa vai virar cansativa. Por quê? Porque você já sabe, ou deveria saber, quanto que você deve cobrar para que aquilo ali não seja um fardo na sua vida. Porque não tem nada pior do que você pegar uma causa e você cobrar pouco e depois você ficar, meu Deus do céu, quanto trabalho para pouca coisa. Então você tem que pensar também em relação a isso. E aí agrega valor ao teu produto, porque a gente sabe que a advocacia é um serviço, mas ao mesmo tempo acaba sendo um produto. Analise o caso, calcule as horas que você vai trabalhar para que você possa chegar ao seu preço. Isso é uma dica valiosa quando você acaba colocando, minutando o tanto de tempo que você vai ter que gastar, investir naquela causa, até para saber se vale a pena você pegar, se é um bom direito, porque às vezes o cliente te procura, a causa é até boa, mas aí o cliente não tem documentos específicos que vão fazer toda a diferença no teu processo. Então, assim, às vezes o direito é bom, mas o cliente não traz o que é necessário para que se faça a defesa da melhor maneira. Então, analisem isso. E aí, procurem seguir também
a tabela da OAB, né, para não estar cobrando nem muito acima, também nem muito abaixo, para a gente poder estar sempre se valorizando. E aí a gente pode também, né, tá trazendo, quando cobra-se a consulta, eu cobro a consulta, eu entrego depois um parecer. Ou seja, o cliente ele não me contratou apenas para aquele momento da reunião. 2 dias, 3 dias depois, eu mando um parecer técnico para ele, mesmo que ele não me contrate, mas que ele saiba que o dinheiro dele foi bem investido. Mesmo que ele vá procurar um outro profissional, ele vai saber que ele foi bem tratado da melhor maneira possível dentro daquela reunião e que a gente trouxe as melhores, como é que eu posso estar trazendo aqui para vocês? As melhores técnicas jurídicas naquele momento. Então, isso aí seria precificação na advocacia. E aí a gente vai agora definir valores e metas. Para a gente definir valor, é necessário agregar também valor ao seu serviço, dar retorno para o seu cliente, ou seja, você fecha um contrato, ganhou dinheiro, deu entrada na ação, nunca mais foi no fórum, não dá notícia para o teu cliente, não diz a movimentação do processo. Então, assim, fica complicado, porque o cliente simplesmente esquece que tu existe. Às vezes, esse próprio cliente que já fechou contigo tem outro problema. Então, quando ele lhe vê ali, mandando notícia, sabe que você está trabalhando no processo dele, porque às vezes você vai 1000 vezes no fórum, o processo não anda por problema da vara. Mas a partir do momento que o cliente sabe que você está trabalhando, ele vai ver que você está colocando o problema dele, você está sentindo a dor dele e está tentando resolver da melhor maneira. Então, agregue valor para o seu cliente. E aí você lembra também sempre que você gastou dinheiro na faculdade, em cursos, em livros, na anuidade da OAB, no teu certificado digital, se você for precisar ter, nas roupas que você compra, em escrever, em estudar. Então, assim, tudo isso é tempo, e tempo a gente sabe que é dinheiro. Então, lembrem-se, quando forem cobrar R$50 para fazer uma audiência, que às vezes não paga nem a borrifada do perfume que você dá, não paga a gasolina no patamar que hoje está, para você poder se deslocar e fazer uma audiência por R$50. Então, você mesmo é que vai definir o teu valor e o teu preço. Então, planeje suas estratégias e aí analisem, como eu disse lá na primeira aula, salvo engano, sobre a análise SWOT, analise seus pontos fortes e fracos que vão lhe ajudar também a definir os seus valores e as suas metas na advocacia. Então, quais são as maiores dificuldades que eu elenquei para advogados em início de carreira? Valores de anuidades altíssimos, valores com certificados digitais também, que é caro, que você paga pelo certificado mais a máquina, e aí a cada 2 anos, 2 ou 3 anos, você tem que estar renovando, querendo ou não, são R$600 que você tem que estar pagando. Os valores que você tem que estar mantendo no escritório, se você for ter, se não for, toda reunião que tu vai fazer no cowork, você gasta um valor, nem que você feche mensal, mas você tem aquele gasto com o telefone para ter uma boa internet, para poder ligar para um cliente, um bom computador para poder estar acompanhando as causas do seu cliente. Então, assim, são enormes os gastos que a gente tem ao final. Então, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. E aí você pensa, como é que a gente pode estar fazendo para trabalhar melhor essa parte dos dinheiros fixos? Tentar fechar contratos fixos de assessoria, ou porque consultoria ela acaba sendo pontual, mas a assessoria ela é mensal. Então tentem fechar clientes fixos para vocês poderem estar trabalhando aí melhor com pessoas jurídicas, talvez, ou até mesmo físicas, meu Deus, para vocês poderem ter uma renda aí que te dê uma certa tranquilidade ao final do mês para vocês poderem pagar as contas, né, que são muitas no fim das contas. E aí lembrem também das vedações do Código de Ética, que a gente não pode estar vendendo, então a gente tem que estar sempre inovando para poder ser vistos no mercado, para poder ganhar autoridade perante clientes e também para outros colegas, porque como eu disse, no direito tem muito network, tem muita parceria e às vezes a gente acaba... por conta de um vídeo que eu fiz no YouTube, já teve gente que me contratou para fazer a parte do direito ambiental. Então, a gente tem que estar sempre se divulgando
de forma responsável. E aí, inovar para despertar o interesse do seu cliente e também do seu público-alvo, como a gente explicou lá na frente. Trabalhar com ética, né, e responsabilidade. E aí, ter também a noção que a gente vai ter que ter cursos sempre de atualizações. Então, estejam sempre estudando para poder trazer novidades. E isso gera gastos, né? Que eu brinco, não falo que são gastos, são investimentos. Mas a gente sabe que a gente vai ter essas dificuldades aí no início da carreira. Mas que são dificuldades que todo mundo tem. Então, inexperiência também com reuniões. A gente tem que ter a experiência com reunião para fechar novos contratos, trazer novos clientes dentro da esfera, né, do direito. A gente precisa de cliente para viver. Então, o advogado, quando ele sai da faculdade, infelizmente, a gente ainda tem às vezes... Só um minuto. A gente tem às vezes aquelas cadeiras que tentam ser mais práticas, atendendo a população de forma gratuita, mas aquilo ali é a ponta do iceberg. Quando a gente vai ver realmente como as coisas funcionam, a gente tem que saber abrir uma porta para um cliente, atender o cliente, falar o que o cliente está precisando ouvir naquela hora, mas ao mesmo tempo ser firme em relação ao direito deles e não prometer nada, porque o direito ele é uma forma de meio e não de fim. Então não posso, nenhum momento eu posso estar trazendo explanando resultados, porque isso eu vou estar ferindo o código de ética. E aí eu já vou estar começando de uma forma que eu não acho nada legal para vocês que estão aí começando na advocacia. E aí, dica valiosa que eu já dei: façam contratos de parceria. Por quê? Para vocês não serem colocados para trás, como eu já fui, né? E algumas vezes, mas a pior foi aquela que eu relatei lá para vocês. Mas para tudo que vocês forem fazer, até mesmo estou conversando com um cliente. Hoje em dia, vou receber um documento no escritório, livro de protocolo para saber o que entrou. Deixou documento original? De jeito nenhum. Ou você manda em PDF, ou você tira cópia e vai deixar lá no escritório. 2 trabalhos, né? Mas original eu não fico. Então, assim, a gente acaba criando meios que a gente vai vendo, vai responder, vai pedir alguma coisa para o cliente que precisa para um processo. Eu coloco logo no contrato. O WhatsApp é um meio de comunicação, mas o meio principal é sempre o e-mail. Por quê? Porque a conversa pode ser apagada no WhatsApp, pode ser perdida, sei lá, fez um backup, perdeu. No e-mail eu tô ali. E vocês vão ver ao longo dos anos, ao longo da experiência, que infelizmente às vezes o cliente te põe contra um juiz, contra um outro advogado, querendo dizer que você não fez as coisas direito, e isso existe. Então, infelizmente, a gente tem que estar sempre com um pé atrás e um outro lá na frente para poder não vacilar dentro da profissão da gente, porque o nome da gente é fácil da gente perder a credibilidade, mas para a gente conseguir chegar num patamar de credibilidade é difícil. Então, contrato de parceria, fixe os termos que vocês vão usar, qual o percentual, quem vai fazer as peças, se vão trabalhar de forma igualitária, então dividam de forma igualitária. Então essas coisas são importantes, porque eu também já tive problemas de pegar pessoas achando que iam me ajudar e na verdade me atrapalharam. Eu fiz tudo, no final a pessoa só recebeu. Então assim, cuidado. Infelizmente a gente, quando começa, tem que ir fazendo testes, mas ao longo do tempo, crie uma rede de pessoas que você confie para todas as áreas, para que vocês possam o quê? Confio nessa pessoa, se eu vou fazer parceria com ela, é meio a meio, mas é meio a meio de trabalho e meio a meio de lucro. Então, alguma dessas coisas vocês têm que ter cuidado. Qual percentual de indicação vocês vão utilizar? Será apenas uma indicação do cliente? Se vocês vão trabalhar em conjunto? Se esse cliente vai ficar no seu escritório e a pessoa vai trabalhar só por trás? Tudo isso tem que ser elencado quando vocês forem conversar com um colega. Mais das dificuldades. Já começa, você vai ser advogado, generalista, especialista. Há de convir, né, gente, que quando a gente começa no direito, é um pouco difícil de eu já entrar de cara sendo um advogado especialista. Por quê? Porque às vezes vão chegar ações de direito do consumidor, ações trabalhistas, que ali no começo você não tem como negar. Você acaba pegando, aprendendo
Mas com o tempo, quando você vai criando marra, vai ganhando aí o seu lugar ao sol na advocacia, você vê que você perde tempo quando pega algumas dessas coisas. Por quê? Se não é algo que tu estás trabalhando na tua advocacia diária, tu vai ter que parar para estudar um pouco disso. Por quê? Prazo da advocacia trabalhista é na civil já é outra. Então, assim, são algumas peculiaridades que a gente tem que ter cuidado. E eu já vi gente se estrepar mesmo, desculpa o termo, tentei achar outro, mas não consegui. Por quê? Porque quis abarcar o mundo com as pernas, que não deu, e aí acabou perdendo prazo. Gente, e a pior coisa para um advogado, principalmente em início de carreira, é perder prazo. Perder a ação, a gente infelizmente não pode, às vezes, modificar. Cai uma ação em uma vara, cai em outra. Aqui tem um pensamento, tem uma decisão, aqui já tem outra. Isso aí a gente não pode mudar. Agora, perder prazo é a pior coisa que pode acontecer, principalmente para um advogado em início de carreira. Então, se você não consegue dar conta de tudo aquilo que você precisa fazer, tenha cuidado para não querer abarcar o mundo com as pernas. E aí, planeje sua carreira, sua atuação, tenha foco, pesquise advogados de sucesso para que vocês possam traçar os objetivos que vocês querem para chegar até lá, desenvolvam as suas competências. Isso aí é muito importante lá na análise SWOT, né? Então, deem uma olhada nisso. E aí, nós acabamos aqui a parte da advocacia em relação às dificuldades do advogado em início de carreira e vamos, salvo engano, para o módulo 2. Eu acho que sim, mas a gente vai aqui para a próxima aula e a gente se vê em relação à advocacia e concurso público para a gente estar trabalhando isso. Porque muita gente que estuda para concurso acaba migrando para a advocacia e não é demérito. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso.